Então vamos ler a palavra de Deus em Gênesis. Já acharam Gênesis? Rapaz, vocês acham Gênesis rápido, né? Vamos lá, 2:18. Pode ler. Pois é, então veja, disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Então veja, irmãos, no Novo Testamento, a igreja foi chamada do corpo de Cristo. Então nós somos os membros. E diz que todos dependem de todos, certo? Então, quando Deus diz crescer e multiplicar e encheis a terra, ele formou uma macro-sociedade. No caso, Adão e Eva, era uma sociedade também, um amigo formado por duas pessoas. Ora, existe Deus na qualidade de quê? De Pai, Filho e Espírito Santo. E uma infinidade de legiões de anjos, serafins, querubins e tanto mais. Uma infinidade, legiões e legiões. Ora, uma legião são 6.000. Legiões e legiões. Romana, né? Romana. Então veja você que a igreja, por exemplo, é um corpo, uma sociedade. Tem muitas pessoas que têm isso aqui com ele. E se você tiver, irmão, tire isso da mente. Tire isso da mente. Minha avó dizia, o bem feito e o mal feito é dar conta de todo mundo. E na verdade é mesmo. Por que isso? É porque o homem, irmão, foi capacitado por Deus para reconhecer o bem e o mal. É por isso. Ele tem raciocínio para julgar. O homem é um Deus com letra minúscula. Tanto é que foi dito, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, diante disso, nós estamos no capítulo chamado Ética Cristã. E é o que nós vamos estudar hoje, a primeira lição. Então, o que é ética? Pois é, a ética é exatamente a maneira de você viver em qualquer campo. É uma conduta, a maneira de você viver na face da terra. É como você vai se comportar, por exemplo, no trabalho. Aqui na igreja, dentro de um ônibus, com a família em casa, no namoro, no casamento, enfim. Ética é a maneira pela qual você deve se comportar, ou como você se comporta na face da terra. Tem uns termos aqui, nós vamos ver isso aí, mas estou falando de uma maneira assim mais para os irmãos entenderem. É isso que é ética. Exatamente, mais algumas coisas. E é uma matéria muito grande em filosofia. Mais ou menos a metade do curso. É isso. Então, existe uma matéria chamada etologia, que é a maneira da pessoa se comportar, tanto o homem quanto os animais. E o que ocorre? Muitas vezes, na própria igreja, nós queremos agir no sentido eu. Não, você não está sozinho aqui. Você poderia agir assim se você estivesse aqui sozinho. Você não está. Então, você não pode dizer eu, não dá. É o que chama de ditador, né? Esse é o ditador. Em casa quem manda sou eu e o resto é resto. Não é. Então nós vamos ver essa matéria chamada ética. Muito bem. Ética cristã. Então, essa apostila que vocês têm é uma apostila, irmão, muito boa e demora, vamos dizer assim, demanda muito tempo para nós estudarmos essa apostila. Como nós só temos 5 aulas, nós temos, porque eu vou ter que pegar uma aula no mês de agosto, porque só 4 aulas não dá para ética. Esse mês só tem 4 domingos. E fazer um resumo disso aí, porque é um negócio importantíssimo. Porque, por exemplo, hoje é mais algo geral, mas no domingo que vem a gente vai se aprofundar no sentido da ética cristã em todos os seus parâmetros.
E vai demandar tempo isso. Muito bem. Então vamos ver aqui em primeiro plano algum conceito, né, de ética. Então nós temos que... Eu posso apagar esse desenho aqui? Tão bonito, não está esse desenho? Rapaz, uma semana desenhando isso aí até que cheguei lá. Nós temos então ética, que é a mesma coisa de moral. Moral. É a mesma coisa. Chamam ética ou te chamam moral. Então eu pergunto, ética é a parte da teologia ou da filosofia que trata do comportamento humano, no sentido de dizer o que é esse comportamento e no sentido também de determinar qual o comportamento, quando, como, onde e por quê. Então é comum um estudo chamado Boas Maneiras, não é isso? Boas Maneiras. Por exemplo, quando você vai almoçar na casa de um grande camarada, você tem que passar por boas maneiras, como é que você vai sentar, etiqueta, não pode sentar virado assim, tem que sentar assim, não sei o quê, não pode... A alimentação é obrigado a ter cuidado, né? Porque se viu um negócio lá, colocar o bife todo no prato dele, aí fica difícil, né? Esse tipo de coisa. Muito bem. Rapaz. Então nós temos aí ética e a parte da filosofia, também da teologia, chamado moral. Agora, qual é o objetivo da ética? Então escrevam aí. Escrevam aí. Escrevam aí. É aprimorar, gente. É aprimorar o conhecimento das leis e ideias. Moral para governarmos de maneira correta a nossa vida. Ponto. Então veja, esse é o objetivo. Nós conhecermos um punhado de leis morais e aplicá-las à nossa vida. Ou seja, é aprendermos a regra do bom viver. Do bom viver. Então, esse é o estudo da ética. E isso é profundo. Por quê? Porque, irmãos, o homem, ele sabe o que é correto. Todo mundo sabe. Mas há uma dificuldade muito grande do homem fazer o que é correto. Platão dizia que o homem possui 2 cavalos. Um cavalo bonito, forte, está atrelado numa carroça, mais um outro cavalo. O primeiro cavalo é um cavalo forte, bonito, e puxa para cima. E um outro cavalo do outro lado é um cavalo paupérrimo, ignorante, estúpido, que puxa para baixo. E o homem é a carroça. Então, na verdade, o que o Platão quis dizer é o que Paulo disse em Gálatas, que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, para que não faça o que é de direito de fazer. Vocês sabem o que é para fazer, mas não dá. Quem é que não sabe o que é correto?
Todo mundo sabe. E agora para colocar em prática? É difícil, não dá. Não dá para colocar. Por que isso? Pois é. Então a ética nos ajuda, nos ensina a tentar colocar em prática a maneira correta. É isso. Então é assim, esse é o estudo da ética. E está precisando muito de ética na igreja, ou seja, como a pessoa deve se comportar na qualidade de cristão. Precisando muito, mas muito mesmo. E principalmente para nós que somos obreiros. Nós confundimos ética com usar paletó, né? Terno. É o kit do crente. Nós confundimos isso. Mas isso não é ética. Nunca foi. Nunca foi. Isso é produto de usos e costumes. E se vai com o tempo. Amém, irmãos? Etnos, que nós traduzimos por costume ou hábito, né? Que daí vem a palavra ética. Pois bem, entrando no que é de interesse nosso, nós temos 3 tipos de estudos principais no que tange ao comportamento humano ou à ética. Nós temos uma ética chamada ética absoluta. O que é esta ética absoluta? Ética absoluta. A ética absoluta, irmãos, é aquela que diz respeito a um pensamento de que nada se altera. O bom será sempre bom. O ruim será sempre ruim. O alto será sempre alto. O baixo será sempre baixo. O ignorante será sempre ignorante. O sábio será sempre sábio. Enfim, o que é e o que não é nunca será. O que é e o que não é nunca será. Então, é uma ética absoluta. O certo será sempre certo e o errado será sempre errado. Muito bem. Agora nós temos uma outra ética, que é a ética relativa. É uma ética relativa. E é obrigado a ter cuidado com isso. Porque senão a gente entra num relativismo tremendo aí. Chega uma hora que tudo é relativo. Quer dizer, tanto faz o pastor Fernando assinar um cheque de R$1.000 para mim, como de R$2.000. É relativo, né? Então, nós temos agora a ética relativa. O que é relativo? Então, escrevo aí. O que é bom terá que ser comprovado como bom, para poder ser aceito como bom. O que é errado, da mesma forma. O que é bom terá que ser comprovado como bom. Terá que ser comprovado primeiro para saber se é bom. Né? E o errado de igual modo. Terá que ser comprovado também, né, pela experiência humana, no dia a dia. Por que isso? Então olhe para cá. Algo pode se mostrar bom para alguém, mas pode não ser para outra pessoa. Algo pode se mostrar bom para uma pessoa, alguém, e pode ao mesmo tempo se mostrar não bom para outra pessoa.
né? Por exemplo, há pessoas que sobrevivem com 10 mil reais e no final do mês ele já está mais duro do que arroz de terceira. Mas tem o outro elemento que sobrevive com 724. E às vezes no final do mês ele ainda tem ainda 3 reais para pagar a condução. É relativo. O que está com 10 mil e no final do mês está mais duro que arroz de terceira, mora no Morumbi. E o outro com 724 mora em Alfavela. Então, entendeu? Isso é relativo. Então, vamos dizer, o bom que hoje se mostra bom pela experiência pode se mostrar não bom amanhã. Assim, eu tenho uma casa, um quarto bem ajeitadinho, me caso, né? Uma área para mulher lavar roupa, uma sala, etc. Tá bom. Mas nasceu um filho, já não está mais bom, já está ruim. Tem que ter mais um quarto. E se nascer uma filha, vai ter que ter mais um. Eles crescem e ficam moços, né? Aí vem um coleguinha dormir na casa. Aí vai ter que ter mais um quarto para hóspede, esse tipo de coisa. Depois é obrigado a fazer uma mansão que nem ele fez aqui. Não dá. Entendeu? Então essa ética relativa, ela trabalha com coisas dessa natureza. Muito bem. Agora, existe uma outra ética também. É a ética de valores. Então, o que é a ética de valores? Pois é. A ética de valores ela diz o seguinte: existem certos valores na vida que deverão ser respeitados. E esses valores, eles permanecerão intactos. Por exemplo, o pai biológico sempre será pai biológico. Então alguém diz assim, o pai é aquele que cria. Nada, isso é furado. O pai, foi a expressão, o pai é aquele que colocou no mundo. Agora você pode dizer um pai adotivo. Ou aquele que me criou. Mas ele não é pai, na essência do termo. Então, nós temos aí a ética de valores, que devem ser respeitados. Certos valores são imutáveis, ou seja, não muda. Agora, existem outros que não são absolutos, que podem mudar com o tempo, mas não depende do homem. O que é isso? Por exemplo, existem valores que mudam com a interferência do homem. Mas nesta ética de valores, mesmo aqueles valores que não são imutáveis, ou seja, que mudam, eles mudam não com a interferência do homem. Por exemplo, o filho pequenininho, na medida que vai crescendo, ele vai adquirindo sua própria personalidade. Ele adquire usos e costumes que o pai transmitiu, mas a maneira pela qual esses usos e costumes serão exibidos pelo filho vai depender da personalidade do filho que o pai não teve interferência. É algo genético. Então, por exemplo, um pai tem 3 filhos. Os 3 filhos são diferentes um do outro. Tá certo. Então nós temos aí, no caso dessa ética de valores, certos valores mudam com o tempo, sem a interferência humana. E outros valores, eles são imutáveis, eles não mudam. Assim, sempre vai existir o amor materno. Sempre vai existir o amor fraterno entre irmãos.
Esse amor pode ser demonstrado de uma forma ou de outra, de acordo com a sociedade. Porém, ele em si nunca vai mudar, sempre vai existir. Tá certo? Muito bem. Aí então, tem umas perguntas a ser feitas. Tudo tem um padrão. Então nós temos, para construir um prédio, que quem é construtor aqui entende disso, tem que ter um padrão, uma planta, enfim, depois tem as equações do concreto necessário, o estaqueamento. Então a gente pergunta, existe um padrão do que é certo ou do que é errado para se aplicar à raça humana inteira? Escrevam aí. Existe um padrão do que é certo ou do que é errado que possa ser aplicado à raça humana inteira? Então, caso exista, qual seria a base de tal padrão? Quem tem apostila, risque isso na apostila, porque tem na apostila isso. Mas como eu estou fazendo um resumo, eu estou pegando apenas os picos. Porque nós não temos tempo para seguir a apostila completa. Caso exista, qual seria a base para tal padrão? Muito bem. Por exemplo, quais são as definições de bondade e maldade? Uma outra pergunta aí. O que é o dever? Quer ver? O menino faz uma arte, como a gente fala, e a mãe, menino, desculpa. Alguém diz assim, poxa vida, rapaz, aquele menino faz o que quer, a mãe dele nem sequer dá um cascudo nele. Aí, fez uma outra arte, a mãe dá uma paulistinha na bunda dele, pá! Alguém diz assim, você viu aí? Que mãe ignorante, você viu o tapa que ela deu no menino? Você viu? Complicado. Já vi várias vezes acontecer isso. Para a mãe foi leniente, não ter corrigido o filho. Para outro, que quando ela corrigiu, a mãe foi estúpida. Eu ganhei uma cartilha em 1957. E na cartilha dizia, o homem, o velho, o menino e o burro. Eu estava lendo a cartilha. Aí dizia o seguinte, o homem colocou a criança em cima do burro e ia puxando o burro e ia indo. Lá na frente uma senhora viu, parou ele. Ô moço, o senhor já é de idade. O senhor é que tem que montar no burro e não na criança. Peraí, tá invertido aí. Tá bom. Vem cá, aí o menino desceu do burro, foi pro chão e ele montou no burro e seguiu. Lá na frente, eu falei assim, puxa vida, mas que velho estúpido. A criança não pode ficar andando muito tempo assim, certo que ele já tem uma idade, mas dá dele andar. A
criança em cima do burro. Ah, o burro dá para caber vocês dois, dá para um peso aí. Aí ele colocou a criança no burro, os dois no burro agora, ele e a criança. O lá na frente o cara falou assim, mas que velho malvado, rapaz, não é muito peso para esse burro. Aí ele ficou, disse, meu filho, vamos descer. Aí os dois foram a pé e eles foram puxando o burro. Aí o Gabriel disse, ô moço, tá ficando maluco? O burro é para se andar, você montar em cima. Vocês vão os três de pé, a pé. Você, a criança e o burro. Meu filho, agora nós estamos numa enrascada. Nós temos que levar esse burro nas costas, nós dois. Porque o velho, ele entrou nessa de querer agradar gregos e troianos. Já pensou o Júlio lá na Bahia, mas o pequenininho lá, né, carregando... É complicado, né, Júlio? Complicado. E querendo agradar gregos e troianos. Então surge a pergunta aí. O que é o certo ou o que é errado? Ou o que é o dever? Pois é. Muito bem. Agora vamos ver um outro conceito aí. Conceito político. Então, advogado deve saber bastante sobre ética, né? Quer dizer, pelo menos se entende, né? Que tem que saber bastante de ética, né? Filósofo, psicólogo, enfim. Pois é. Então, irmãos, como o político é um representante da população, então ele tem que demonstrar posturas éticas, uma vez que eles não estão lá para fazer o que eles querem, mas eles estão lá como funcionário, ou melhor, como representante da população. E, portanto, eles têm que ter uma conduta ilibada. Deveria ser, pela própria natureza da posição que ocupam, as pessoas mais éticas do mundo. É daqui, então, que nós vamos enveredar para a ética bíblica. Para a ética bíblica. O rapaz estava reclamando que lá em Calcaia, que estava esburacada lá. Eu falei assim, esses vereadores daqui começaram a xingar. Eu assim, você votou em quem? Perguntei para ele. Votei em fulano. Falei, vai cobrar dele. Nunca acha ele lá, nunca ele está lá. Falei, pois é, mas ele não tem culpa nisso aí. Ah, como ele não tem culpa? Não, a culpa é você que votou nele. Ele está lá porque você votou nele. Ele é um representante seu. Não é você, não é ele que está lá, quem está lá é você. E todos quantos votaram nele estão lá. Então a falta de ética foi você. Não fala mais nada aí não, tá? Então veja bem. Muito bem. Vamos lá. Conceito bíblico de ética. Conceito bíblico. Nós encontramos algum exemplo na Bíblia de ética? Encontramos sim. Encontramos. Então, um negócio interessante é
Por exemplo, temos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Que é chamado também de Código Mosaico. Mas nós já tínhamos, antes de Moisés, um código chamado Código de Hammurabi. Código de Hammurabi. Você pode observar as leis dos 10 mandamentos, que na sua quase totalidade são mandamentos éticos. Aquilo ali foi desdobrado, por exemplo, com uma ética moral, no que tange mais a parte moral, pessoal, nos capítulos 18, 19 e 20 de Levítico. Leiam aquilo ali e depois você vai ter uma ideia da exigência feita pelo Senhor através de Moisés para que o povo seguisse uma moral quando entrasse na terra de Canaã. Temos, por exemplo, a sabedoria nos livros de Provérbios e de Eclesiastes. Nós temos a reflexão sobre a vida, por exemplo, nesse livro de Provérbios e Eclesiastes. Nós temos pregações de justiça social no livro dos profetas. E temos homílias e afirmações, por exemplo, sistemáticas no Novo Testamento, principalmente nas epístolas paulinas. O capítulo 5 de Mateus, por exemplo, é um livro é uma homília, principalmente sobre ética. Então, de Gênesis a Apocalipse, o obreiro que conhece a Bíblia, que eu creio que todo obreiro deve conhecer a Bíblia, ele tem tudo para se comportar como uma pessoa ilibada. Então vamos ler aí o capítulo 3 da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Pode ler. Pode ler. 3. Não, é 1 Timóteo 3. É. Hã? Mas vamos ler isso aí. É 3. Pronto, é só essa palavra aí que eu queria. Olhe para mim. Quem almeja o episcopado, ou ser bispo, bispo é um termo geral, ser pastor, enfim, ser obreiro, excelente coisa almeja. Irmãos, vocês têm que entender que a função que vocês ocupam no ministério como dispenseiro da graça de Deus, não existe coisa na face da terra mais excelente do que isso. Porque é um trabalho para a vida eterna, enquanto o trabalho material é para você viver uns 70, 80 anos e termina por aqui mesmo. Agora, ele disse assim, ele não disse que seria conveniente que o obreiro fosse irrepreensível, ele não disse isso. Ele disse que é necessário, é uma condição sine qua non, é de fundamental importância. Irrepreensível. Quando ele diz irrepreensível, elimina toda e qualquer aresta. Exatamente. Você pode perceber que na velha aliança, os obreiros que apresentaram, vamos dizer assim, algo incompatível, eles foram eliminados. Eles foram eliminados. Isso ocorreu, por exemplo, com os 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú.
com 2 filhos de Eli, Hofni e Finéia. O Coré, por exemplo, que fez uma rebelião, foi eliminado. Datã e Abirã também foram eliminados. Os 2 filhos de Judá não quiseram cumprir o levirato e foram eliminados. Os 2 filhos de Samuel não seguiram o ministério de Samuel. Saíram fora. Saul, ele andou durante os 40 anos de reinado, apenas 2 anos mais ou menos, nos caminhos do Senhor, depois abandonou. Então o Senhor eliminou ele. Colocou Davi no lugar dele. Então Paulo deixa bem claro que para nós termos cuidado, para que nós, ensinando a outros, nós mesmos não sejamos reprovados. Então veja, o obreiro, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser uma pessoa irrepreensível. Então a ética cristã, ela deve ser levada a sério. Eu estava falando com os irmãos aqui quando vinha de cá, uma certa comunidade cristã, o pastor fez uma viagem, quando voltou, chamaram que ele fosse à tarde lá, antes do culto à noite. E ele chegou um pouquinho mais tarde e sentou-se lá no púlpito. Então foi-lhe dito o seguinte: se você tentar dirigir o culto aqui hoje, você vai tomar uma pisa. Vamos quebrar você aqui dentro, não bagaçar com você aqui. A igreja não está mais nas suas mãos, a igreja agora é nós que vamos dirigir. Você vai tomar um. Complicado algo. Para que existe a assembleia, né? Que é a reunião, né? É para dirimir dúvidas, né? Para analisar situações. Para isso. Então no capítulo, versículo 6 de Zacarias diz: e falou comigo dizendo, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. O erro, irmão, vamos dizer assim, a aresta sempre vai existir, porque o homem é falível, faz parte da falibilidade humana, não é? Mas o pecado, existem 2 tipos de pecado: o pecado acidental, que é aquele que normalmente nós praticamos, mas existe o pecado voluntário, que é aquele que o elemento, sabendo que está errado, pratica. Então o que ele está falando na irrepreensível é nesse caso aí. Sim, com a vida toda arrebentada lá, Ele já está quase voando. Tá. Exato. Esse tipo de pensamento, às vezes a gente... Mas, pastor, o negócio é o seguinte: por incrível que pareça, a população tem esse tipo de coisa. Por exemplo, uma criança pode fazer alguma coisa errada aí, mas se souber que o pai é crente, aí é filho do crente. E se for pastor? Nossa, mãe, aí a coisa entorta. É um espelho. Mas, pois é. É. Agora, o que ocorre é o seguinte, irmão: nunca o obreiro deve transmitir de cima do púlpito, por exemplo, ou em qualquer situação, que ele seja o suprassumo. Ele deve pregar a Bíblia Sagrada, apresentar as exigências bíblicas, não é? Mas se colocar na qualidade de falho também. Por exemplo, Paulo, ele pede oração dos irmãos, que os irmãos orem para ele, que não abrir a boca dele, ele tenha a palavra. Ele pede auxílio. Olha, irmão, eu vou, os irmãos me enviam para tal canto. Aquilo ali era para a igreja custeá-lo.
das viagens. Tá certo? Então ele era pecador igual aos outros. Agora, às vezes o elemento, existe muitas comunidades, principalmente essas comunidades em que o elemento dirige supostamente em função de uma revelação que ele teve. Fica muito difícil isso aí, porque tudo que ele falar é tido pela comunidade como uma lei. E é Deus falando através. Então é comum se dizer assim, irmão, Deus falou através de fulano, Deus falou através do nosso líder, ou ele teve uma revelação, o Senhor mostrou para ele. Chega uma hora que não precisa mais Bíblia. Né? Agora, na hora que esse líder cai, aí toda a comunidade dele vai com ele junto. Disciplina, né? É, Bento. É, isso mesmo. Mas então a Bíblia diz assim, os touros hebreus, olhando para Cristo, o autor e consumador da fé, né? Agora, se você olhar para o homem aí, você se arrebenta, né? Vai cair tudo. Leiam para mim aí 1 Coríntios 15. Pode ler quem achou. Já achou, filho? Não? 33. Pode ler. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então você percebe aí que Paulo está apresentando o que se chama ética da vida. Então, o que é ética da vida? Ética da vida, naturalmente, é aquela ética que vai seguir o que se chama de bons costumes. No início, nós falamos que o que é bom para uns pode não ser para outros, né? Mas neste caso aqui, nós estamos falando sobre uma ética bíblica. Isso aqui é um princípio geral. Por quê? Porque eu disse no início que todos nós sabemos o que é correto e o que não é correto. Então, ela entra como um postulado geral. Muito bem. Então, nós temos aqui um homem que estuda a Bíblia, consequentemente, ele é absorvido pelos preceitos éticos da Bíblia. Irmãos, um dos motivos pelos quais muitos crentes, principalmente obreiros, uma vez nós estamos falando mais para obreiros, ele fracassa é porque ele não é um leitor da Bíblia. Ele não é. Por que isso? Porque qualquer pessoa que é um leitor da Bíblia, quando ele fica diante de determinadas situações, tem um versículo na cabeça dele contrário àquilo. Exatamente. Exato. Medita porque vem na mente dele. É automático. Então, quando o elemento fica fazendo atrapalhado, ele não é um leitor da Bíblia. Ou então ele não é cristão. Exato. Então, a Bíblia, o Paulo chama a Bíblia de espada de dois gumes. Querem dizer, em quaisquer que sejam as direções, ela tem a sua atuação. Ela atua em tudo. Pergunta-se, como eu devo criar meus filhos? Lá na Bíblia tem. Como eu devo conviver em casa com a mulher? Lá na Bíblia tem.
Como eu devo negociar algo? Lá na Bíblia tem. Como você deve tratar os jovens? Lá tem. E os adultos? Lá tem. E os velhos? Lá tem também. É tudo lá, está tudo lá. Então, o Paulo diz que ela foi feita no sentido de tornar o homem de Deus perfeito. E em tudo. Então, eu não acredito, irmãos, que o obreiro que não é um assíduo leitor da palavra de Deus, eu creio que o chamado dele está meio enferrujado. Porque como é que ele vai se apresentar como obreiro, no sentido de abrir os celeiros para alimentar outras pessoas, se nem ele mesmo é alimentado? Fica complicado, né? Complicado isso aí. Mas, pastor, me falta tempo. Não tem nada a ver. Irmão, sabe, bispo, é o seguinte, mas ocorre o seguinte, não, essa leitura dele não é um estudo bíblico, não é. Ele assim, irmão, tem um versículo aí, opa, esse versículo aqui é bonito, e depois fecha a Bíblia, não é isso. Exato, mas no caso, esse camarada que você está falando, o estudo da Bíblia dele não é que nem o nosso. Não é. Por exemplo, sim, eu entendi o que ele falou, eu entendi. Uhum. Pastor, por exemplo, no curso de bacharel de teologia, às vezes pouco se fala na Bíblia lá. São livros. Eu, por exemplo, agora eu já dei muito livro, eu tinha muito livro. Então é assim, vamos dar o Velho Testamento. Então diz assim, nós temos 50 livros sobre o Velho Testamento. São todos intelectuais de Tübingen, da Universidade de Tübingen, de Harvard não, de Stuttgart, na Alemanha, né? Universidade de Sorbonne, Joaquim Jeremias, Karl Barth, Rodolfo Bultmann, são tudo PhD. Mas estudando a Bíblia do ponto de vista racional. Então mostra que ele está estudando a Bíblia como uma ciência. Essas pessoas que eu estou falando são todos intelectuais da estirpe, estão lá em cima. Aqui no Brasil nós temos alguns também. Então num curso de bacharelato, você vai ver isso aí do ponto de vista sociológico. Então 10 livros de sociólogos aí que falou sobre a Bíblia. Novo Testamento, do ponto de vista cristão, né? Vamos estudar 200 elementos que escreveram, enche prateleira para tudo quanto é canto. Tem o grego, o hebraico, o aramaico, vamos ver tudo isso aí. Às vezes esses camaradas, ele passa 40, 50 anos da vida deles. Mas não é o estudo do qual nós estamos falando. Nós estamos falando aqui, no caso, a qualidade de dispenseiro, de obreiros, no caso, atuante. Aqueles que foram chamados por Deus para exercer a função de obreiro. É desse ponto de vista aí. Então, a meditação que está escrito lá do 9, 1 e 9, lá do Josué, a meditação é no sentido de, por exemplo, nós temos em hebraico e em grego, quem tiver ouvido para ouvir, ouça. Mas não é no sentido de ouvir o que ele está falando. É no sentido de ouvir e colocar em prática, nesse sentido aí. Então lá é nesse sentido. Lá é nesse sentido. Pois bem, então nós temos aqui, a Bíblia revela tudo o que se possa saber eticamente, como deve, no Novo Testamento. Nós temos aqui, por exemplo, lê para mim aí, 2 Pedro 3:11. Já acharam? Pode ler. Pois é. Tem umas palavras aqui, na própria
apostila, eu fiz uma tradução aqui. Santo trato e piedade, né? Piedade. Piedoso, Eusébio, em grego é piedoso. Eusebiais é piedade. Então ele cai. Hagiai, anastrofai, caí, eusebiais. Então, essa tradução. Em santo trato e piedade. Santo. Né? É a forma, a ética do cristão viver. Como? Em santo trato, ou seja, o tratar significa o manusear, o nosso manusear no dia a dia. Envolve tudo então. O nosso manusear do dia a dia. E depois a piedade. A piedade, ela é tida como o quê? Com uma aproximação constante nossa de adquirir a natureza de Cristo. É nesse sentido aqui. Então aí está o resumo de Pedro, a ética do cristão, principalmente nossa que somos obreiros. Quer ver? Irmãos, é complicado. Por exemplo, de manhã você vai comprar pão. Aí você vai andando, eu ando, vou até lá na ponta, que assim o telefone toca. Alô, você está onde? Eu estou aqui assim, aproveite e passa no... Aproveite e compre isso aqui. Aí eu vou lá e eu entro no mercado, né? Tem uma fila que vai com mas logo de manhã, esse tanto de gente aqui, o que é que esse pessoal está fazendo aqui? Quer dizer, eu quero um caixa só para mim. Você entendeu? Então o errado não são as pessoas. Aí eu chego em casa e falo para ele, não comprei não, porque não vai uma fila logo de manhã cedo, eu vou entrar numa fila daquela. Você entendeu? Então, eu estou só falando para vocês, como logo no amanhecer do dia, fica difícil você viver em santo o quê? Não, santo trato. Tratar com as coisas é complicado. Não é? É verdade. Aí você, quem trabalha, aí cedinho, né? Já vai no homem assim, já vai correndo. Quando ele está na esquina, o homem está saindo lá. Se eu perdi o homem, eu acabei de perder. A filha está bem ancorada esperando ele. Ele vai lá para a ponta. Rapaz, até que ele já está numa sarque. Então, como ele vai lidar com tudo isso? O pastor Fernando, quando vem com o carro assim, um cara para na frente dele, sem ter nada na frente. O cara parou porque quis parar mesmo. Aí esse cabelo dele vai ficando mais branco ainda. Ele fica aí. Parou por quê? Porque você parou. Complicado. Aí vai estar lá na frente assim, uma mulher fica assim, ela dá o sinal para esse lado, mas ela entra para isso aqui. Você entendeu? Então, como viver em santo trato? Quer dizer, como tratar essas coisas, irmão, na vida, desde levantar? Aí eu pensei, já sei. Eu deixo o celular em casa, não levo o celular. Para não achar ele, não saber onde é que ele está. Mas aí o tiro sai pela culatra. Quando chega, falando, você não levou o celular? Não, não. Pois é, um irmão fulano de tal, assim, ligou para você. Queria falar. Não, mas é o que Pedro falou. Está aqui o termo, o lema, né? Está aqui. Hagiai anastrofai. Anastrofai, to eusebiais. Quer dizer, em santo trato, no dia a dia. É complicado isso, irmão. Complicado. Mas é a conduta cristã. É a conduta. Vê aí 1 Pedro 1,16. Pois é, escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Nós temos conduta pessoal. É aqui que entra aquilo que eu falei no início. Alguém dizer que ninguém tem nada a ver com a vida dele, né? Cada um, né? Abra suas Bíblias aí no capítulo 5, versículo 48 de Mateus.
Pois bem, então o que nós podemos entender é que a exigência feita é de duas naturezas. Primeiro, a natureza pessoal e a natureza no que tange à coletividade, maneira coletiva. Por quê? Pelo fato de sermos membros uns dos outros. João pede para que não mintais uns aos outros, porque sois membros uns dos outros. Então você vê aí a conotação coletiva, porque uma mentira, ela vai prejudicar o elemento. Claro que vai prejudicar o mentiroso também. No capítulo 22, versículo 15 de Apocalipse, né? Diz que os mentirosos que amam e praticam ficarão de fora. Então, essa conduta pessoal ela exige do elemento uma transformação moral. Por exemplo, em Romanos capítulo 15, rogo-vos, pois, irmãos, não é, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Então, esse sacrifício vivo, irmão, ele é chamado demolidor de personalidade. Não personal no sentido da palavra, mas algo carnal. O que Platão falou sobre o cavalo ignorante, puxava para baixo, na verdade, é isso aqui. É sarque, a carne, o que os judeus chamavam de bazar. Carne, né? Então, o que Paulo queria era que o homem demolisse a natureza dele, a sarca, a carnal. Então, essa ética pessoal, a conduta pessoal cristã, ela passa por isso aqui. Por que isso? Porque, na verdade, ele diz, sede perfeito assim como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Mas, irmão, chegar lá, não. Por exemplo, diz que Noé era um homem justo nas suas gerações. Então veja, uma geração terrível que foi a geração de Noé, na época de Noé, e Noé foi tido como um homem justo no meio daquele povo ali. Ele disse que andava com Deus. O que é isso? Ora, significa o seguinte, nós temos um alvo. O alvo está aqui. E você está aqui. No sentido de chegar a isso aqui, ó. Enquanto então você estiver nessa caminhada aqui, você é tido por justo. Simeão, que apresentou Jesus, né, foi tido também que era um homem justo. Abraão foi tido como um servo justo. Mas então quando Paulo diz, rogo-vos pela que apresentam em sacrifício vivo, então esse sacrifício vivo aí é uma demolição do ego desse aqui. O eu. Esse eu que ele está se referindo não é o corpo, soma isso aqui. Não é? São as aptidões da carne, a sarque, o eu da pessoa, o íntimo. Isso aqui. Então você vê como é complicado. De sorte que o cristão, ele tem que ter uma conduta pessoal baseada em quê? Baseada na recomendação, ou seja, na ética cristã, que a Bíblia pede. Muitas pessoas, irmãos, ele está em um local, diz assim, mas como eu estou sofrendo ali?
E vamos ver se eu consigo sair dali o tanto quanto eu puder. Eu não sei se está correto ou não. Às vezes ele foi colocado ali como um referencial. Certa feita, eu estava numa comunidade e ficava no banco lá, né? Às vezes, de vez em quando me dava uma oportunidade, mas aí um dia alguém me falou o seguinte: o que você está fazendo aqui? Eu fiquei assim, eu digo, não, eu sou pastor assim, mas cadê teu ministério? Na hora eu não entendi direito, depois eu encontrei essa pessoa no outro canto, falei, escuta, você me falou um negócio, está enterrando teu ministério, rapaz. Já tem pregador lá, não precisa de você lá. Você assim foi falando minhas qualidades, algumas coisas, né? Tem que ir para outro canto. Assim, não pode levar sanduíche para a festa, né? Aí caiu a ficha. Eu estava no lugar errado. Por que isso? Então veja. Às vezes, você está num lugar terrível, mas você é um cristão. Então você está lá para aplicar naquele local, naqueles irmãos que são membros do corpo de Cristo, a moral cristã. Ensinar ele a ser cristão. Você está lá para isso. Vai desgastar você? Claro que vai. Vai irritar você e como vai? Como? Mas todo obreiro tem que entender. Senão não é obreiro. Mas todo obreiro tem que entender. Porque, irmãos, aqui que está. Aí é que está. O famoso obreiro encostado. Isso não existe. Eu tenho debatido várias reuniões aí, irmão, isso não existe. Teve um irmão que queria tanto ser consagrado a presbítero, aí consagrei ele a presbítero. Aí deram uma igrejinha desse tamanho, lá onde o Judas perdeu as meias, e no mato, lá, tá. Aí ele pegou uma tonelada de condução para chegar lá e foi, até a estrada de terra. Chegou lá, tinha poucas pessoas ali, bem simplesinho. Aí ele chegou e falou com o encarregado geral ali do setor, pastor setorial. Pastor, você me mandou para um buraco que eu vou te falar, foi terrível. Só tem homens até 10 horas. Se eu perder os 10 horas, aí eu me arrebento. Não, fica lá, é o seguinte, no começo é assim mesmo, você vai, pá. Vamos ver. Aí domingo foi para lá, do mesmo jeito. Ó, chega, não vou lá, mano. Não, mas fica lá. Porque se for melhorando, aí a gente põe você do outro canto melhor e assim vai indo. Começando o teu ministério, ó. Acho que lá não dá para mim, não. Tá bom, então eu vou falar, você vem que eu fiquei sentado. Aí ficou sentado lá. Aí passou 2 meses, chamou o irmão e falou assim, e agora, irmão, como é que fica a minha situação? Disse, não, a sua situação está resolvida. Mas como está resolvida? Assim, você é mais um obreiro encostado. Na verdade, ele não era obreiro, coisa nenhuma. O irmão ungiram ele, precipitaram, né? Porque ele estava pedindo, etc, etc, etc. Agora, não se pode, nunca se viu começar uma casa pelo teto, né? Começa lá por baixo. Se ele fosse um obreiro de verdade, ele aceitava, ficava lá, né? Com amor, com alegria, e ficava lá, e dava continuidade. Quando ele mostrasse serviço mesmo, quem sabe, os irmãos davam, né? Então, é isso aí. O impacto da ética cristã. Numa sociedade corrompida, a ética cristã gera impacto. Em todos os sentidos, de fato. Quando um cristão se recusa a mentir, se drogar, cometer adultério, revela a sua submissão ao Espírito Santo.
Nas empresas, por exemplo, onde tem cristão verdadeiro, eles são uma luz lá na empresa. Onde tem cristão verdadeiro. Olha, Paulo diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? Mas só aquela que for, né, para edificação. Irmãos, apesar de que nós somos pessoas espirituais, mas nós estamos em vaso de barro. E a sarque, as obras da carne, elas continuam. Porque essa luta sempre vai existir enquanto o crente for crente. Enquanto o homem for homem. Vai existir essa luta entre Gálatas, né? Entre a carne e o espírito contra a carne contra o espírito. Agora, olhe para mim. A santificação é o quê? Nós temos que entender a palavra santificação. O que é santificação? É ir se afastando lentamente, porque santo é separado. Hagios em grego. Separado. Em hebraico é kadosh. Separado. Ir se separando cada vez mais. É porque o passarinho está tirando a visão, está todo mundo olhando para lá e não está olhando para mim aqui. Deixa o passarinho lá. Então, deixa o passarinho. O passarinho ele passa. Então, o que acontece? Essa saída, ela é paulatina. Ela é gradativa. Não existe, olha para cá, mas eu estou aqui. Não existe, irmão, a santificação imediata. Ou seja, eu sempre reclamo na casa de recuperação o seguinte: foi colocado, não sei por quem, na mente do recuperando, que ele vai para lá, chega alguém lá, impõe a mão na cabeça dele, sai cocaína, sai crack, vai vontade de carregar aqui, pá, vai. Tá, zerinho. Exatamente, é isso que colocaram na cabeça dele. Na verdade, não é assim. Não é nem o seríssimo. Então, na igreja, também é essa aqui. Por exemplo, é comum nós falarmos assim: irmãos, fizemos uma pregação em tal canto, um evangelismo, o Senhor salvou 10 pessoas, salvou 20, salvou 30, não. Nós não sabemos se foi salvo nada ali. 30 pessoas levantaram a mão, 30 pessoas se entregaram. É isso que nós temos que parar. Exato. Então, essa sarque, ela continua conosco. Agora, a santificação é nós ir reprimindo isso aí, e falando que Paulo, praticando o que Paulo disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, essa ética aí, na verdade, a ética cristã, ela surge com uma demolição dessa sarque aqui, Irmã, não tem caráter nenhum que o evangelho não... Ocorre o seguinte: às vezes a gente diz assim, o caráter. Na verdade, o temperamento da pessoa, né, na verdade tem uma pessoa que tem um temperamento mais forte. Mas se a pessoa é convertida, ele pode ficar com esse temperamento, só que por lado do bem. Por exemplo, era muito difícil você trabalhar com Paulo, eu creio. Com Pedro também era difícil. Com Tiago era difícil. Mas com João não. No entanto, todos eles
eram homens de Deus, fizeram sinais, maravilhas e prodígios. E todos eles lutaram contra o pecado. Então o que que ocorre? Ocorre o seguinte, segundo o que ela falou ali. A pessoa, esporadicamente, acidentalmente, pode falar uma palavra torpe. Mas, por que isso? Porque ele está nesse mundo aqui com palavra torpe para tudo quanto é canto. Mas isso, o que não pode acontecer, é que isso seja uma constante na vida dele. Um hábito na vida dele. O que não pode ocorrer isso. Por exemplo, em certos momentos, eu gosto muito de música sertaneja, não essa de hoje, essa que hoje só tem palavrões, palavra torpe, esse tipo de coisa que não vale absolutamente nada. Mas aquelas músicas sertanejas da década de 50, 60, chamada música raiz, né? Você vê, ali mostra o quê? Mostra a moral, o tipo de ética daquele pessoal lá. Tem uma música chamada lá no Mourão da Porteira, né? Tonico novo gravado, parece que em 49, um negócio parecido. Quer dizer, lindas músicas. Então, em tudo, no dia a dia, a gente se verifica, no caso, o perfil das pessoas. Então, o cristão que segue uma ética cristã verdadeira, embora que ele tropece, mas se verifica que aquilo foi um acidente. Agora, costumeiramente falando palavrões, aí fica complicado. Fica complicado. Muito bem. Tá certo aí, gente? Entenderam alguma coisa? É nesse sentido, pecado acidental. Tá certo? Não, aí... Não, essa gritaria, conforme se verifica no texto bíblico, é escarnecer, né? A pessoa ficar escarnecendo. Não, eu não creio, Laura, que um pastor propriamente dito, um obreiro, vamos dizer, vamos usar o termo obreiro, né? Propriamente dito, né? Que tem o chamado. Porque, por exemplo, a pessoa só pode ser obreiro se ele for convertido. Tem uma matéria chamada pastoral, vai cair fogo aqui nessa matéria, vai pernada para tudo quanto é canto. Porque nós vamos estudar, à luz da Bíblia, quem deve ou não ser obreiro. Então, essa matéria, ela vai surgir, a gente vai explicar mais isso. Então, nós não podemos, de maneira alguma, consagrar ninguém ao ministério se essas pessoas não se mostrarem cristãs verdadeiras. Nós não podemos. Para isso é que existe o quê? É que existe, por exemplo, o bispo aqui na qualidade de presidente do ministério, deve estar de olho, né, na conduta, principalmente daquelas pessoas que quer separar para obreiro. Tintim por tintim. Tanto é que Paulo, nós lemos aqui, diz assim, irrepreensível, né? Então, veja bem, eu não acredito que uma pessoa, por exemplo, assim, que fala palavrão toda hora, que esse tipo de coisa, que ele seja convertido. Não é? Não é? Eu digo incidentalmente, uma hora pode ocorrer, mas isso não, eu digo assim, né? Que seja algo da vida, não dá. Né? Muito bem. Pois não, fala, bicho. Pode falar. Dá uma pincelada. Obreiro. Já não, exato. Tem. Pior.
Um péssimo testemunho e falta uma série de coisas. Então, é, 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 é. Não, é por isso que eu disse aqui no início, eu disse o seguinte, olha para cá, olha para cá. Por isso que eu disse que, no caso, para separar um elemento, é preciso saber se verdadeiramente o elemento é convertido. Por quê? Aí você, exatamente, porque você não vai encontrar esse tipo de coisa. Agora, incidentalmente, uma hora, quem sabe, pode acontecer, não tenho dúvida. Mas que lá não deve ser, quer dizer, um acidente. Por exemplo, quantos obreiros já caíram, por exemplo, em adultério? Muitos já caíram. Eu pergunto, essas pessoas não eram obreiros? Eram. Mas infelizmente, houve um acidente na vida dele. Exatamente. Exato. Não. Premeditado. Então veja, irmão, olha para mim, olha para cá, olha para cá. Vocês percebem então que Vocês percebem então que a ética cristã é um negócio. Vocês percebem então que a ética cristã é um negócio sério, seríssimo. Então, o que ocorre? Tem alguém que até que tem um certo conhecimento bíblico. Tem alguém que às vezes é assíduo, mas isso não significa dizer que essa pessoa ele tenha condições de assumir ministérios. Ministério de diaconato, por exemplo, diaconia, por exemplo, ministério de presbítero, né? Sei lá, não significa dizer. Então, voltando ao caso aqui. Agora, qual é a base para que o elemento tenha condições de adquirir essa ética cristã aos poucos, na santificação, que nem Paulo falou, demolindo a sarque, o seu próprio corpo, o seu desejo, conforme o capítulo 12 de Romanos. João 3 e 3. Pode ler. Pode ler. Pode ler. Então, aí é que está. Essa ética cristã, essa vida cristã, que o crente vai aos poucos seguindo, ela tem como base propulsora o novo nascimento. Exatamente, negar-se a si mesmo. Nascer de novo, da água e do Espírito. Isso está em consonância, com ligação, com o capítulo 13, versículo 12, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler lá? Então veja, aqui nós pegamos esse versículo aí, veja bem, todos nós fomos batizados em um Espírito, todos nós formando um corpo, todos nós fomos dados de beber de um mesmo Espírito. Conclusão. Então aí o Paulo está dizendo que essa ética cristã é para toda a igreja, uma vez que toda a igreja faz parte de um corpo. E, portanto, toda a igreja tem aquele Espírito. Foi batizado em um Espírito. Resultado: o obreiro, ele tem que ser uma pessoa ética em todos os sentidos. Por que isso? Porque ele está trabalhando com o corpo de Cristo. Quando o elemento está falando aqui em cima, ele está falando para o corpo de Cristo. Certo? Quando ele está cantando aqui, ele está cantando para o corpo de Cristo. Pode ler quem achou Gálatas 5:25. Pois é, agora fica difícil
alguém dizer que é obreiro, sendo que as atitudes dele não correspondem. É complicado. Não é? É complicado. Irmão, se tiver uma coisa que eu fico na sarque, mas eu fico na sarque, é atraso na igreja. Eu fico irritadíssimo, essa que é a verdade. Lê para mim aí, Lucas 14, 33. Pois é, irmãos, veja bem, o obreiro propriamente dito, ele é o homem que mais renuncia. Ele é o homem que mais renuncia. Então quem olha, quem pega no arado, não pode olhar para trás. Então por que ele pegou no arado? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Irmão, a ética cristã, ela veio para valer. Ou você é cristão, ou você não é cristão. Não tem meio termo. Eu brincava com minha sogra, gostava muito da minha sogra. Era uma pessoa firme. E não. E quanto a esse tipo de coisa, eu não tenho o que reclamar, né? Da minha sogra não tenho o que reclamar. E um dia, ela era bem taxativa, né? Eu estava no interior aí, eu era pastor itinerante, e eu vim de Mojimirim, tinha uma extensão, e ela chegou, ela me chamava de Magrelo, né? Ela falou assim: Magrelo, depois de sobra aqui que eu vou ter um negócio para te falar. Ela era bem morena, né? Chamava de crioula, né? Aí eu falei: ei, crioula, o que tem para me falar? Ela disse: pois é. Uma irmã teve uma revelação, ela era bem simples nesse particular, e está vindo um espírito da China separar casais aqui no Brasil. Eu digo, olhei assim, eu disse: mas crioula, ele veio de navio ou de avião? Como é que foi? Porque se foi de navio, ele... Ah, Magrela, tu não acredita, né? Aí eu falei: não. Aí ele falou assim, disse: pois é, está cheio de adultério por aí. Aí eu falei, brincando com ela, eu falei assim: esse negócio de adultério tem que ver direito o que é isso. Isso é relativo. O que, rapaz? Você está falando um negócio desse? Adultério é sempre adultério, rapaz. Que eu venho com esse negócio e eu desci a escada. A Laura falou: não fica atormentando minha mãe. Então veja, o crente verdadeiro, irmão, ele tem que encarar o pecado sempre como pecado. Eu não posso dar outra roupagem ao pecado. Por exemplo, irmão, fulano, está morando com fulano assim, mas está morando com ele, porque você sabe, né? Não sei o que assim. É casado? Não, mas é... Então vamos dar um jeito de arrumar isso. A igreja está para isso, vamos arrumar. Por quê? Porque está fora da ética nossa aqui, não é? Então vamos dar um jeito. Na casa de recuperação, eu já fiz mais de 10 casamentos. Desde 99, que eu estou lá, eu estou fazendo casamento. Pessoas vão para lá todos esbagaçados, né? E chega lá, se torna cristão verdadeiro, batizado. E aí, eu me pergunto assim: irmão, você... eu não sou casado, não sei o que, não sei o que. Não, agora eu quero casar. Ele mesmo que pede. Não é? Por que isso, irmão? O erro, ele é sempre erro. Não adianta. Põe a roupagem que quiser colocar. Então, a ética cristã, ela é forte. Alguém pode falar assim: mas pastor, se entrar por esse caminho aí, ninguém vai aceitar, ninguém vai ficar, não sei o quê. Não, irmão, isso é você que está falando. O que diz a Bíblia? O caminho é... não, estreito e a porta é apertada, ou apertada e a porta é estreita. Mas eu não posso mudar os parâmetros colocados por Cristo. Nós não podemos mudar. O que ocorre? O homem vai ter que se adaptar à ética cristã e não o contrário. Tem pessoas que querem fazer o contrário. Alguém, me parece que foi até aqui mesmo, me perguntou: pastor, e sobre o homossexual, fazer um casamento sexual, e as leis não sei o que, não sei o que. E eu cerrei os dentes, contei até 3 e saí.
Não se pode nem fazer uma pergunta dessa. Não se pode. O cara falou assim, um rapaz entrou na polícia, ele era sobrinho de um professor meu. Ele fez o curso do Barro Branco, lá saiu como oficial. E ele estava assim, ele falou, tio, eu tenho um dilema tremendo. Se eu tiver prender alguém e haver uma reação, o que eu faço? Aí o tio dele olhou para ele assim, o que você tem do lado aí? É um revólver. Para que tu tá usando isso aí? O que tem dentro? Tem 6 balas de 38. Para que são essas balas? É para atirar, né? Tu vai atirar em quem? Porque se tu for atirar em ninguém, então tu tem que deixar ele em casa. Carregar esse peso para quê? Esse revólver é para atirar. Ele tem uma função. A função dele é matar. Você está com um negócio no rosto para matar. Isso aí é para matar. Então você foi comissionado pelas leis do Estado para ganhar teu salário mensal para sair nas ruas e fazer justiça. Como? Prender o elemento. E se o elemento não quiser ser preso, você usar essa arma aí para levá-lo. E se ele quiser te matar, você mata ele primeiro. Forte, né? Não é isso? Então, esse é o objetivo. Então, irmãos, o objetivo da palavra é o quê? É pegar o homem carnal e transformá-lo num homem espiritual. E passa pelo que nós chamamos de modalidade de vida cristã. O homem carnal morre. E então ele é sepultado com Cristo pelo batismo e ao nascer, nasce um homem espiritual. Então, a Bíblia deixa bem claro, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Alguma pergunta por esse capítulo aí, gente? Não? Então, não tem. Não. Pois é, aí é que está, gente. Veja o que ocorre. Às vezes nós engolimos certas coisas que não é para engolir. Por exemplo, Jesus disse assim, ai de vós, escribas e fariseus, o quê? Hipócritas, não é? Raça de víbora, serpentes, filhos malignos. Jesus pegou uma corda e quebrou os que... Povo de dura serviço. Jesus, ele usou vários adjetivos e aplicou lá. O erro consiste em você, exatamente, aplicar algo no momento errado, na coisa errada, enfim. Exatamente. Mas se você, na ocasião, por exemplo, Jesus quebrou todas as leis, grande parte das leis de então. Por exemplo, ele chega, no capítulo 4 de João, ele chega e fala com uma mulher samaritana. Isso era proibido. Os judeus não podiam se comunicar com os samaritanos. Até mesmo uma mulher que não fosse samaritana, mesmo que fosse judia, mas você encontrasse ela no caminho, a mulher tinha que ficar de um lado e você do outro, e era de cabeça baixa. Você não olhar no rosto dela. Então Jesus quebrou isso. Ele chegou e foi falar com uma mulher, ainda mais samaritana, e com a vida completamente irregular, e só, a sós, na beira de um poço, afastado. Ele quebrou todos os protocolos. Os discípulos chegaram, se escandalizaram, não falaram nada porque ele era o mestre. E a mulher não gostou a princípio. Como sendo tu judeu, vai pedir a água a mim que sou mulher samaritana? Quebrou. Por que isso? O princípio
desse tipo de ética que eles estavam vivendo, era um princípio contrário à própria ética bíblica. Contrário. Então ela disse, mulher, se tu conhecer a realidade, o que verdadeiramente Deus quer de cada um de nós, foi isso que ele disse. O dom de Deus é isso, né? A dádiva que Deus tem. Ao invés de eu te pedir essa água, tu é que ia me pedir. E eu te daria uma água superior a essa daí. Então veja, o que é correto deve se falar em qualquer canto. Você entendeu? Falou. Então, Senhor, nossos pais adoraram nesse monte. Não, nem lá e nem lá. A verdadeira adoração não é essa daí. Vocês estão adorando errado. Você vê a coisa tão séria que ela disse assim, Senhor, tu não tem com que tirar. E o poço é fundo. Por que ela não deu a corda para ele tirar? Ela foi tirar a água, então ela tinha corda. Disse assim, tu não tem com que tirar e o poço é fundo. Por que ela não deu a corda? Não poderia. O judeu não poderia usar nada do que é do que samaritano, e muito menos o samaritano usar do que era do judeu. Era considerado imundo, se você pegasse o que era samaritano. E Jesus passou por cima disso. Por quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o obreiro, irmão, naturalmente, ele deve ter uma forma peculiar de falar tudo, mas a verdade vai ter que ser dita sob quaisquer circunstâncias. Então, o que ocorre é que nós temos muitas vezes o excesso de cautela. Eu cheguei numa igreja certa-feita, eu falou assim, irmão, estou com um problema aqui, a gente está orando, né, irmão? Aí, uns irmãos já não aguentavam, mas por quanto tempo você está orando? Irmão, tem um problema aí, mas eu não sei. Nós temos que orar muito por esse problema. Quase que eu pego ele e jogo por a janela. Irmão, você já orou o suficiente, agora você vai ter que agir. Você vai ter que agir. Irmão, porque eu tenho um receio de machucar. Tá. Então, assim, lá em casa tem uma casa de maribondo, nasceu uma casa de maribondo lá em casa, no corredor que tem de lado assim. Aí o Lucas falou, pai, a casinha de maribondo ali, pai, pequenininha. Aí eu falei, pai, qual é o corredor aqui? Rapaz, quando pensei que não era essa casa de maribondo, estava desse tamanho. Aquele maribondão desse tamanho, eu falei, caramba. Aí o Lucas ligou para a prefeitura. E a prefeitura deu, o rapaz aí não ia lá. Ele falou, não, nós vamos. Já estava com 2 meses e a casa já estava desse tamanho. E no dia que eles estavam danados, o maribondo estava apertando tudo aqui. Eu digo, rapaz, era para mim ter tirado. Quando o Lucas falou assim, pai, olha a casinha ali pequenininha, né? Desse tamanho. Eu pegava lá e e tirava. Lá no Piauí eu cansei de derrubar a casa de maribondo lá no pequenininha. Só que agora, naquele tempo lá tinha uns 3, 4 maribondos, só que agora tinha não sei quantos mil maribondos lá dentro. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu não vou esperar o funcionário do bispo lá não. Aí eu peguei um bocado de jornal, rasguei, fiz umas tiras dele, amarrei como se fosse uma vassoura. Peguei um pouquinho de querosene ali. Aí eu cheguei, digo, vou falar quando a mulher não estiver aqui, porque se eu estiver aqui, se ela estiver, vai esquentar. Aí, aquela fogueira lá, eu... Aí... O chão picou e depois o vento chegou e chama e entrou para dentro de casa, jornal queimado, fumaça. Tirei, foi um trabalho de ver, rapaz, depois eu falei, caramba, eu devia ter feito isso quando era pequenininho. Não é? Irmão. Então é o seguinte, irmão, o obreiro, ele tem uns olhos desse tamanho, né? Ele tem que estar lá. Então, quando ele viu um erro, ele ora ao Senhor, mas aí ele vai ter que agir lá. Né? Tem muitos obreiros que vão assim, não, vamos orar, mas quando já está tudo explodido.
Uhum. Certo. Uhum. Uhum. Entendi, eu entendi. É claro. Uhum. Não, o Paulo diz, né? Se chegar alguém com uma outra doutrina além dessa daqui, né? Seja anátema, seja sem valor, né? Desvalorizado, né? Seja sem. Bom, aí para vocês verem, com tudo isso que vocês têm falado, vocês percebem que verdadeiramente o obreiro, ele tem que ser obreiro mesmo, porque não é fácil. Nervos de aço. Tem que ter nervos de aço, tem que ter o chamado, porque senão não dá. Tem que ter o chamado mesmo. Uma coisa, por exemplo, uma das coisas em reunião de ministério, que se o obreiro fica em... são divisões de cargos na igreja. Desde a minha vida na igreja eu vejo, irmão, que isso é um problema. Fulano fica aqui, fulano fica naquele, fulano faz aqui, e fulano é responsável por isso, e depois fulano entra no setor que era de fulano, fulano entra no setor que era de fulano, fulano deixou de vir para prejudicar o fulano foi, mas ficou sentado lá atrás, fulano, né, é complicado. Por essa razão é que o obreiro, ele tem que ter sabedoria, tem que ter conhecimento, tem que ter jogo de cintura, ele tem que ter uma série de tá convertido inclusive, né, claro, ele tem que ter uma série de condições que nem sempre os outros irmãos têm, não é fácil. Exato, tem coisas, por exemplo, sabe, é só no tempo dela mesmo. Tem coisa não que ele pode fazer por ali, né? No tempo oportuno, vamos dizer assim, tem medo de ferir alguém, mas também se deixar essa pessoa lá, vai ter maiores problemas futuramente. Então, é complicado. É por essa razão, quando eu vejo aquela relação de Paulo, essa exigência do capítulo 3 de 1 Timóteo, eu fico assustado. Por que o Paulo colocou aquelas exigências ali? Ele repete aquilo ali para Tito também. Ele diz, Tito, você consagra essas pessoas aqui. E começa a falar, sabe? Mas se você pegar o Antigo Testamento, também você vai verificar que as pessoas que Jeová escolheu, os dotes dessas pessoas, e cada um no seu local. Cada um no seu local. Por exemplo, no capítulo 27, versículo 13 de Números, ele diz assim, Moisés, chama Josué, filho de Num, homem no qual há o Espírito, e põe as tuas mãos sobre ele, que ele vai dar continuidade ao teu trabalho. Então veja, e põe as mãos sobre Josué, filho de Num, no qual há o Espírito. Entendeu? No capítulo 31, versículo 16 de 25 de Êxodo, você vê que lá o Senhor chama aqueles 70 para ajudar Moisés e mandou que eles fossem levar a tenda da congregação. E lá ele apareceu nas nuvens e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre eles. E diz que quando o Espírito desceu sobre ele, eles profetizaram. Então, mostra, naquele caso ali, uma eliminação do eu de cada um deles
e uma substituição agora pelo espírito novo, no caso o espírito da eclesia. Então, irmãos, a ética cristã, ela diz respeito o quê? A maneira pela qual o cristão deve se comportar nesse mundo. Não faltem na próxima aula, nós vamos ter 5 aulas dessa matéria, que é obrigado, é uma matéria muito longa. Nós vamos ver a ética que Cristo nos ensinou nos evangelhos. Nós vamos ver a ética cristã no Antigo Testamento, dos profetas, dos patriarcas, até dos reis. Nós vamos ver a ética cristã nas epístolas paulinas e nas epístolas gerais. E até mesmo alguma forma de ética nos julgamentos do Apocalipse. Principalmente essas epístolas paulinas. Vamos ter coisinhas ali, irmãos, que muitas vezes a gente passa por cima, né? Passa por cima.